Paz e alegria de Jesus. Além daquelas parábolas propriamente ditas, ou seja, narrativas com início, meio e fim, como aquela dos trabalhadores da vinha, os evangelhos registram também palavras de Jesus Cristo que devem ser consideradas como ensinamentos parabólicos. Exemplos desses ensinamentos nós encontramos no Evangelho de São Mateus 9, 14 a 17. Ali Jesus ensina assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgo se torna maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, caso contrário, estouram os odres, o vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes, o vinho novo se põe em odres novos, e assim ambos se conservam. Quanto aos remendos, é preciso lembrar que na Palestina, no tempo de Jesus, os tecidos eram obtidos a partir de fibras naturais, como o linho e a lã. São tecidos que tendem a encolher quando lavados pela primeira vez. Por isso é que uma roupa velha devia ser remendada com tecido velho, isto é, já previamente encolhido. Ao encolher, o tecido novo iria contrair o velho e aumentar o estrago. Já os odres, uma palavra que vem do latim úter, de onde vem a palavra útero em português, os odres são uma espécie de cantil para o transporte de líquidos entre os habitantes do Oriente. Mata-se um cabrito, retira-se a sua pele, que é limpa e virada do avesso. Um nó em cada pata e uma tampa ali no lugar do pescoço do animal, está pronto o odre. Um odre novo ainda mantém a elasticidade da pele. Pode guardar o vinho novo, que ao fermentar e produzir gases, não irá romper a pele. Mas se o odre é velho, com a pele ressequida, os gases da fermentação de um vinho novo iriam romper o cantil e tudo se perderia, o vinho e o odre. Trata-se, pois, de uma imagem muito rica sobre a vida humana, social e espiritual. Nossos avós já diziam: não se trocam chinelos velhos por chinelos novos. Isto é, quem se acostumou a certos hábitos, certas tradições e soluções, terá enorme dificuldade em se adaptar a novidades da geração mais nova. Jesus Cristo deu esse ensinamento prático no contexto de uma discussão sobre o jejum. O mestre é interpelado por alguns discípulos de João Batista, que, assim como os fariseus, tinham o hábito de jejuar. E eles perguntam a Jesus: por que os teus discípulos não jejuam? O jejum está quase sempre associado à penitência e ao luto. Quando o menino que nasceu de Betsabé ficou doente, o rei Davi jejuou, prostrado no chão, segundo o livro de Samuel, capítulo 12. Ora, Jesus logo responde que não se faz jejum em uma festa de casamento, enquanto o noivo está presente. É hora de comemorar e de festejar. E ele mesmo, Jesus, é o noivo dos tempos messiânicos, que está entre os seus discípulos. Do ponto de vista espiritual, a herança do Velho Testamento pesava sobre o povo de Israel como um fardo. Além da Torá, a lei mosaica, os 613 preceitos acrescentados pelos doutores da lei sufocavam o povo. Valores como o templo, o sábado, o sacerdócio levítico, o rótulo de povo escolhido, as glórias do passado, o orgulho nacionalista, tudo isso conspirava para dificultar a acolhida do vinho novo, do Evangelho. É deste modo que a mensagem de Jesus parece romper com a tradição e ameaça estourar o tecido ressequido dos seus velhos odres. Mesmo entre os discípulos, muitos se escandalizam com as propostas de Jesus, que chega a perguntar: vocês também querem ir embora? Somente depois de Pentecostes, quando o fogo do céu,
mudou os odres velhos em odres novos, só assim o vinho capitoso do Espírito Santo pôde ser derramado naqueles corações renovados. Depois de Pentecostes, pescadores tornam-se poliglotas, covardes agora são heróis, ferrenhos bairristas acolhem o planeta em clima de universalidade. Em tempos de mudança, também nós corremos o risco de não ter sensibilidade diante dos novos apelos do Espírito Santo. Um exemplo foi a formação de grupos que rejeitaram em bloco o Concílio Vaticano II, por se sentirem ameaçados nas suas tradições. Lembro-me de um católico que manifestou um misto de sofrimento e de raiva, dizendo que João Paulo II tinha, abre aspas, tinha estragado o seu rosário. Tudo porque o Papa, na sua carta apostólica do ano 2002 sobre o rosário, havia proposto uma simples proposta, e não uma imposição, o acréscimo dos mistérios luminosos. Hoje o Espírito Santo aponta novos caminhos. Madre Teresa de Calcutá, no serviço dos pobres. João Paulo II, de mãos estendidas aos irmãos separados. Mahatma Gandhi, recusando a violência. É hora, então, de nós nos interrogarmos. Será que nós somos odres velhos, mumificados? Ou permitimos que o Espírito Santo nos venha a renovar? A palavra de Deus é uma luz para o nosso caminho.